vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, mentalizar a figura do Mestre Jesus na nossa tela mental, sentir a presença dele aqui entre nós, junto à corrente unificada de Jesus e a caridade, está cuidando de cada um aqui presente, daqueles que trouxeram os nossos pensamentos, os que deixamos nos nossos lares. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui hoje com a vontade de aprender um pouco mais da doutrina espírita, do Evangelho do Mestre Jesus, e assim fortalecer a nossa fé, a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa proximidade com o Mestre Jesus, caminhando em direção à sua luz, seguindo para isso o seu Santo Evangelho, que nos explica tudo o que devemos fazer, como devemos proceder, que Jesus, nosso Mestre, nos intua, nos ilumine nesta jornada evolutiva, neste planeta de provas e expiações, que está se transformando num planeta de regeneração e convidando a todos nós para essa mudança, para essa transformação. Que a luz de Jesus ilumine a nossa palestrante, Margarete, seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa, e ilumine também a todos nós no aprendizado desta tarde. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Tá bom. Então, eu trouxe, boa tarde primeiro, boa tarde. Eu trouxe para as nossas reflexões o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração deixada por Jesus, que é a nossa ligação com Deus, com o próximo e com Deus mesmo. Então, os seus apóstolos pediram uma oração, que ele deixasse alguma mensagem, alguma coisa, que eles pudessem ter um guia ali no norte. E ele deu o Pai Nosso, dizendo que essa seria a oração que nos ligaria a ele, ao próximo e a nós mesmos. Então, vamos refletir. Então, quando você fala Pai Nosso, Pai Nosso é a nossa relação do Criador com a criatura. E essa relação, a gente tem que entender que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. A única paternidade que a gente tem é a paternidade divina. Os nossos pais estão nossos pais. Estão nessa encarnação, mas não são, tá? Quem é nosso Pai é o Criador, Deus. Deus, ou dependendo da religião, cada um dá um nome, mas existe um Criador aí, que Ele cria e nós co-criamos, tá? Nós não criamos, tá? Nós co-criamos. Todos somos filhos desse mesmo Pai, e não tem discriminação. Então, Ele é Pai dos bons, dos maus, dos iletrados, dos inteligentes, de qualquer tipo de religião, de qualquer tipo de raça. Ele é Pai de todos nós. Que estamos nos céus. Aí a gente pensa assim, nossa, Deus está lá no céu. E está bem longe da gente, né? A gente fala, Pai Nosso que estais nos céus, a gente já pensa assim, nossa, Deus está em algum lugar, sentadinho, bonitinho, num troninho, numa mesa. Aí a gente manda os problemas para Ele e pede para Ele resolver. Não é assim que a gente
gente tem essa noção de pai, né? Um pai, um criador punitivo, que se a gente fizer as coisas erradas, vai bater, vai castigar. Essa conexão não é a ideia que Jesus nos trouxe. Trouxe um pai que acolhe, um pai amoroso, um pai que ensina, que auxilia, que orienta, que ajuda. Esse é o pai. Então ele não está nos céus, porque quando ele nos criou, ele assinou a obra e deixou as suas leis dentro da nossa consciência. Então, ao longo das nossas experiências evolutivas, nós estamos despertando essa consciência através de uma razão mais lúcida, mais compreensiva. Então, a gente sai da animalidade, entra na racionalidade para essa expansão de consciência. Então, hoje a gente está nessa faixa aí, de ampliar a nossa consciência para o bom, o belo, o agradável, né? Uma consciência que vá na direção da consciência divina. Então, essa lei está dentro de nós, então a gente já começa a pensar assim: Deus não está fora, Deus está dentro de nós. Então, os céus é o reino de Deus dentro da própria criatura. Então, eu posso conversar com Deus no ônibus, em casa, na rua, no elevador, aonde eu quiser. Porque a conexão 24 horas por dia não cai, não paga, é de graça. Tá? E eu posso falar a qualquer momento, tá bom? Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. Santificar, a gente entender que toda a obra da criação tem a marca de Deus. Então, santificar é respeitar essa marca de Deus em todos os seres, em toda a criação, em toda a criatura. Então, quando você santifica, você entende que a essência desse Pai está dentro de todos os seres, na natureza, nos animais, em nós, em qualquer lugar. Então, santificar é respeitar e compreender que a obra da divindade está aí e que ela foi executada, ela foi facilitada, vamos dizer, para que a gente pudesse construir o nosso processo evolutivo. Então, nos seres inferiores da criação, esse nome do Pai é manifestado mecanicamente. Lá no Evangelho diz assim: olhai as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, mas o Pai Celestial as colhe. Então, para eles, eles não têm a consciência que a gente tem. Então, para eles, esse nome do Pai, essa divindade, ela é executada mecanicamente. Ela se manifesta mecanicamente. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas eles estão ali fazendo o seu trabalho, assim como os pássaros. Então, eles estão santificando o nome do Criador, sim, dentro do grau evolutivo deles. No humano, ele já tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher. Então, ele tem mais responsabilidade, como ele agradece, respeita, honra essa divindade, essa criação, esses benefícios que a gente tem. Isso é santificar o nome de Deus. Tudo bem até aí, gente? Continuando. Santificar o nome de Deus em nossos corações e em todas as nossas ações, obedecendo às suas leis. Reconhecer que seu nome, sua marca, está em tudo e em todos nós, porque Ele é o Criador. Então, existe em Atos, através do apóstolo Paulo, em Deus vivemos, nos movemos, existimos e somos gerados por Ele. Por quê?
matéria primitiva do universo. Fluido cósmico universal. Então somos peixes no oceano. Emmanuel fala isso, né? Somos como peixes no oceano. A gente está dentro desse oceano divino, que é fluido cósmico universal. Tudo é feito dele. A nossa respiração é de fluido cósmico universal. Nosso planeta é de fluido cósmico universal. A gente não vê, não sente, mas ele está presente. Tá? Venha a nós o teu reino. Aí que complica mais. Que a gente acha que o reino de Deus tem que se rebaixar e vir até nós. O reino de Deus já está em nós. Então eu tenho que despertar o reino de Deus que está em mim. E esse reino de Deus vir até mim. Despertar dentro de mim. Porque ele já existe. Então não está fora, está dentro. Tá? Então o reino de Deus é o eu divino, o Cristo interno que flui nas nossas criaturas. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Você tem que se tornar um com o Pai. Quando você entrar nessa conexão com esse eu divino que está em você. Está dando para entender? Complicando. Tá? Todos nós temos uma essência divina. E no caminho da nossa evolução, a gente tem que ir na direção da consciência de Deus. Como que eu vou na direção da consciência de Deus? Fazendo o bem e respeitando as suas leis. E respeitando a criação. Quando eu desrespeito isso, eu pratico o mal, tem uma consequência que eu vou ter que me refazer perante a isso, até eu me encaixar de novo no caminho certo. Então, quando eu falo, vem esse reino a nós, esse reino já está em nós. Então eu tenho que despertar esse reino divino dentro de mim. Então, quanto mais eu vou evoluindo, mais eu vou me reeducando. E mais eu vou me aproximando do que é divino. Deu para entender agora? Tá? Então, nós somos artífices do nosso próprio crescimento. Com os erros corrigidos e com os acertos, solidificamos a verdade divina em nós. Por isso que é o bem o tempo todo. Você tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida lá atrás? Não? Ficou com dúvida? Ficou? Pode falar. A gente esclarece. Não? É mais fácil perguntar, né? Porque a gente vai esclarecer. Então aqui, ó. Desperta do que dormes. Então, o apóstolo Paulo também. Acordar que estado dormente em potencial. A gente já tem os potenciais divinos dentro de nós. Só que eles estão adormecidos. A gente vem aqui para o mundo material, e a gente fica tão iludido com o mundo material, que a gente acredita que o mundo é só isso. E a gente esquece de desenvolver os potenciais divinos, os nossos propósitos estão dentro da gente. Então, por isso que ele diz: desperta em ti esses potenciais. Seja agente do bem aqui. Vou me tornar um espírito evoludíssimo aqui? Não. Mas eu tenho que me tornar melhor do que eu vim. Então eu vou corrigindo o quê? As minhas falhas, as minhas imperfeições, os meus erros. Eu vou procurando melhorar, colocar um pouquinho de luz nas minhas sombras. E assim eu vou caminhando. Se a gente pensa que está no plano terra, é só levantar, ir para a academia, tomar café, almoçar, pagar conta, namorar, passear, se distrair, se divertir e nada mais. Dormir de novo, acordar, seguir um processo, trabalhar. A gente fica nessa rotina, nesse looping.
Ele é importante no nosso crescimento? É. Ele desenvolve nossos potenciais? Sim, porque eu estou atuando aqui. Mas eu sou mais do que isso. Então eu tenho que despertar o que está ainda dormindo em mim. Porque às vezes eu estou com os sentimentos, as emoções guardadas. E elas estão ali muitas vezes dirigindo a minha vida e eu não estou nem percebendo que eu estou sendo levado. E não sou eu que estou conduzindo a minha própria vida. Por isso que é isso. Venha a nós o reino de Deus. Seja feita a tua vontade. Aí que é mais complicado. Porque a gente não aceita a vontade divina. A gente quer as nossas vontades, tá? Então a vontade do Pai se manifesta no nosso eu profundo, nosso eu divino, tá? E chega ao nosso eu pequeno, através da voz silenciosa da consciência. Então as verdades espirituais, elas vão chegando para nós, e elas vão fazendo dentro de nós o trabalho que precisa ser feito, desde que a gente dê condição e queira fazer isso. Por isso, ajuda-te e o céu te ajudará. Mas o que a gente quer? A gente quer que o céu nos ajude e a gente não faça nada. Que a espiritualidade resolva todas as minhas dificuldades e eu fico na posição de vítima, de coitado, que tudo acontece comigo. Eu sou a pior das criaturas, que é cheio de problemas, cheio de dificuldades. E não é esse o parâmetro de Deus. Eles nos estão dando a oportunidade aqui de nós crescermos espiritualmente. E fazermos o que tem que fazer por nós. Então, deu a nós liberdade e inteligência. A gente tem isso aqui. Para que coloquemos em ação a nossa vontade. Sejamos responsáveis pelos nossos atos. Agora, o que eu preciso fazer? Educar as minhas vontades. Por isso que o Emmanuel, no livro Pensamento de Vida, ele diz: a vontade tem que ser vigilante e esclarecida. E Jesus nos fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Eu tenho que vigiar os meus desejos, aquilo que eu escolho para ver, aquilo que eu escolho para fazer, o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que eu estou escolhendo, é benéfico para mim, é benéfico para a humanidade, para as pessoas que estão à minha volta, ou não traz benefício a ninguém? Isso é a tua consciência começando a despertar. Senão a gente parece aquelas baratinhas tontas. Vamos fazer, vamos andando, e não sabe para onde ir. Porque todo mundo vai, eu também vou. Todo mundo faz, eu também faço. Agora, por que eu vou e por que eu faço? É importante para mim? É necessário para mim? Ou não? É porque todo mundo faz. Ou porque alguém diz assim: não, isso é bom, você tem que fazer, é melhor para você. Será que é? Você tem que sentir se é bom para você. De repente, o que é bom para um não é bom para o outro. Geralmente é assim. Então, essa é isso, seja feita a tua vontade. E Deus não interfere nas nossas escolhas. Ele deixa a gente escolher o caminho que a gente quiser. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas Ele sabe que se a gente se desviar demais, a gente vai ser igual a parábola do filho pródigo. Vai parar lá no fundo do poço e depois vai pedir para voltar. E Ele sabe que a gente vai voltar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, no planeta e dentro de você e na espiritualidade. Por quê? Quando nós, com a evolução espiritual, as leis humanas se espiritualizarão.
vai chegar uma hora que a nossa espiritualidade ela vai estar mais evoluída, que nós vamos atuar no planeta com mais consciência, com mais respeito ao próximo, à vida. Hoje, quem faz a guerra não tem consciência de que a guerra ela é contrária às leis divinas. Quem promove discórdia, desequilíbrio, está numa lei contrária à lei divina. Então você está infringindo a lei. Porque o amor não compactua com a guerra. E a lei de Deus é amor. Então quem promove isso ainda não entendeu que você é um instrumento aqui, atuando, um instrumento do divino atuando aqui. Então as nossas mãos, nossas pernas, nosso olhar, nossos braços, eu sempre falo isso, são expressões do divino aqui no planeta Terra. Por isso que eu digo que nós somos co-criadores. Então, a hora que a gente entender isso, a gente vai entender que somos esse instrumento. Então, aquilo onde a gente colocar a mão, a gente vai ter a responsabilidade do que está fazendo. Você não vai atender uma pessoa de forma mal educada, porque você sabe que aquela pessoa que chegou até você é um irmão como você. Você não vai desrespeitar porque você tem um certificado, você tem um diploma, você tem uma pós-graduação, e você vai menosprezar o outro. Você sabe que a vida te proporcionou condições de você chegar e estudar e ter aquilo que você tem hoje. Talvez não tenha tido um outro as mesmas condições, mas te ofereceu a oportunidade de você poder auxiliar o outro e não desprezar, e não se sentir mais superior, não se sentir diferente da necessidade do outro. Então, quando que será aqui na terra como no céu? Quando a gente entender que tudo que a gente recebe, tudo que a gente conquista, tem a presença do divino, dos benfeitores espirituais atuando em nossa vida, e que a gente está agradecendo. Agradecer. E a gente vai entender que eu estou me expressando aqui como se fosse Deus. Então, a hora que eu entendo isso, eu vou melhorando a minha conduta. Eu vou melhorando o meu jeito de ser. Vou relevando algumas coisas. Porque, como Jesus disse na cruz, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia o que ia acontecer com eles, porque eles estavam não conhecendo o mecanismo da lei. Então, o sofrimento é maior. Mas quando a gente entender isso, a vontade do Pai tende a fluir do céu interior, do reino de Deus que está em você, dentro daquilo que você já conseguiu assimilar, para a legislação terrena, para o mundo. Então você vai contribuir com os valores aquisitivos que você tem para o mundo. Essa é a vontade de Deus na terra como nos céus. Deu para entender aí? Vamos lá. Vou pegando assim. Simplificar bem, tá? O que é o pão nosso de cada dia? O pão nosso de cada dia é o nosso alimento material e espiritual. Mas principalmente a paz interior. Essa paz que o mundo não dá. No mundo tumultuado que a gente vive, com uma rotina acelerada, que tudo é rápido, é uma informação atrás da outra. Como nós estamos conseguindo administrar essa rotina, essa vida acelerada que a gente tem e desenvolver os nossos potenciais divinos?
irmãos? Como eu estou administrando isso? Eu vivo como uma panela de pressão, sempre a ponto de explodir, ou eu estou procurando me centrar para poder fazer o que eu preciso fazer, que é o meu dever consciencial. Todo mundo trouxe o seu. Como é que eu vou saber qual é o meu dever? Onde você estiver, ali você tem um dever. Algo a fazer. Viver com simplicidade e confiança, valorizando o dia de hoje. Cada dia que a gente tem aqui é uma bênção. É uma página em branco, como o Chico diz, que a gente está recebendo no livro da vida. O que eu estou fazendo com essa página em branco? O que eu estou contribuindo nessa página em branco? Alimentar a alma com fé e dividir o sustento com os nossos irmãos. Não é só o pão para você, é o pão para o outro. É o compartilhar daquilo que você tem com o outro que tem menos do que você. E do jeito que você gostaria de receber. E não é você dizer assim, mas para quem é qualquer coisa serve. Para quem é, esse quem é nosso irmão. Nós somos filhos de Deus. Nós somos todos irmãos, temos uma paternidade só. Então aquele é o nosso irmão também. Tem até uma historinha de um cachorro que o rapaz deu um sanduíche de hot dog. Ele ficou com o pão e deu a salsicha do cachorro. Aí perguntou, por que você não ficou com a salsicha e deu o pão? Não, para o meu melhor amigo, o meu melhor pedaço. Então, a gente vê aí. Precisa ter espiritualidade? Não. Isso é ter amor. Isso é ter amor, respeito, compreensão da necessidade do outro, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão, ele ocorre dentro da nossa consciência, tá? É o nosso despertamento dos nossos equívocos. Então, perdoar as nossas dívidas é limpar, é uma limpeza íntima dos lixos que a gente vai acumulando. Que lixos? Mágoas, raivas, rancores, ingratidões. Eu não perdoo fulano. Eu dou o braço a torcer? Não, quem fez para mim foi outra pessoa. A outra pessoa tem que me pedir desculpa para mim. Olha o orgulho falando tão alto aí. Reconciliar com o adversário e conquistar com ele a caminho. Se a vida te der a oportunidade, faça primeiro. Então, só os puros de coração verão a Deus. O que é a pureza de coração? Quando você vai limpando tudo que não serve mais, para quê? Para que o amor divino, a essência divina, esteja completa dentro de você. Esse é o grande trabalho que a gente está fazendo aqui encarnados. Aí nós criamos condições íntimas para o Pai que mora em nós forneça a sua energia de amor. Quem tem ódio no coração tem dificuldade de sintonizar com o Pai. Por isso a proposta de Jesus: reconcilia com o teu adversário, amai os vossos inimigos. Porque se a gente não fizer isso, o coração está cheio de ódio, cheio de mágoa. Como é que eu vou sintonizar com o Pai? Isso é o perdão. Perdoando os nossos devedores. Quando eu perdoo, eu não tiro a responsabilidade do outro pelo que fez, mas eu me liberto de precisar ter que voltar com aquela pessoa novamente. Eu posso construir outras histórias. Quem não perdoa fica algemado com o outro e vai ter que
resolver de alguma forma, em algum momento. Então, é libertação das nossas emoções doentias. Por isso, oração e ação do bem. Não para tirar os obstáculos do caminho, mas para pedir forças para você vencer os obstáculos. Adquirir as virtudes necessárias para vencer as dificuldades. Dificuldades da vida, dos relacionamentos. É isso que a gente precisa fazer. E não nos deixes cair em tentação. Cair em tentação é vencer os atrativos da porta larga. A porta larga é fácil, a porta da tentação. Mas por que vem a tentação? Para ver se eu estou bem na minha missão. Então, você não pode comer doce. Ao médico falou assim, suspende doce. Aí vem aquela sua amiga maravilhosa que adora você. Mas sabe o que eu fiz para você? Aquele pudim que você gosta. E aí? É a tentação ou não é? Mas você sabe que não pode. Mas ela fez com tanto carinho. Eu vou ter que explicar para ela que não pode. Ou eu vou ceder. Mas ela fez com tanto carinho, né? Mas será que é tanto carinho que ela fez? Ou é só tentação de comer o pudim? Então é mais ou menos assim para a gente entender. Então aquilo que a gente precisa estar desenvolvendo, as tentações vêm. Para ver se você está o quê? Firme no seu propósito. Firme no seu ideal. Começa um tratamento na casa espírita, para eu melhorar. Aí recomendo fazer o evangelho no lar. Recomendo vir assistir as palestras, participar do estudo, fazer uma terapia de grupo. Aí eu começo assim, hoje, amanhã, hoje eu já não vou. Hoje está chovendo, tem a televisão, tem o finalzinho da novela. E aí eu já vou começando a mudar. E o que é essa mudança, essa melhoria que a gente vai ter? Quando eu compreendo que eu preciso ter disciplina íntima e esforço contínuo naquilo que eu desejo. Se eu não tiver isso, eu estou sempre subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E aí o que acontece? Eu vou caindo nas tentações. Porque elas vão chegando. Hoje é um obstáculo, amanhã é outro problema, depois eu não sei mais o que e vai indo. O que acontece com muita gente? Eu não consigo ir, eu não tenho tempo, porque é um trabalho, porque é isso. Se você quiser, você vai arrumar um horário, um tempo, um local que você possa administrar isso. Tomar a forte presença dos instintos, que são as reminiscências dos estágios anteriores, é a nossa fase luminal. Hoje nós estamos na fase luminal. Nosso princípio inteligente, nosso espírito, já estagiou no reino animal. Só a gente lembrar do homem pré-histórico, o homem primitivo. As primeiras reencarnações da alma humana na condição luminal. Era brutal, era violento, era na busca da sobrevivência. A gente não era bonitinho, a gente é agora. Então, a gente lutava para sobreviver. Então, esses instintos animalescos ainda prevalecem em nós. De vez em quando você quer pegar o pescoço de alguém. De vez em quando você quer, parece um leão brigando. Esses instintos de rebeldia, de animalidade, é que a gente tem que começar a educar. Para quê? Para que a consciência divina assuma a posição. O que é essa consciência divina?
vem à frente quando eu limpar isso. Essa doutrina espírita fala da reforma íntima. Reforma íntima é educar sentimentos. Uma amiga que uma vez falou assim: reforma íntima é fazer uma plástica? Não é fazer uma plástica. Não, na realidade até é, né? Fazer uma plástica interna, não é externa. Eu estou ficando bonitinho externo se eu tenho uma vírgula interna. Não vou conseguir fazer nada diferente. Então é isso que ele fala aqui, ó. Para a gente não cair no quê? Nas tentações. E, mas livra-nos do mal. Se temos a liberdade de escolha concedida por Deus, por que pedimos que Ele nos livre do mal? Só que escolho, Ele deixou o livre-arbítrio para escolher o que eu quero, o que eu peço para que Ele me livre do mal. Porque o primeiro eu que a gente tem é normal e educativo. A gente vai aprender com ele. Os próximos, eu tenho que pedir forças para Deus mesmo. Para eu não cair no meu de novo, não incidir no mesmo erro. Não cair nas mesmas tentações. Então é aí que eu vou pedir para me livrar do mal. Mas não é para Deus me livrar do mal. É para eu ter forças para vencer as tentações do mal. Senha do aperfeiçoamento. Serviço constante. A gente só tem acesso, está lá na obra Os Mensageiros, a gente só tem acesso à espiritualidade mais superior, né, ao acesso aos benfeitores, quanto mais a gente evoluir moralmente. É a senha. É a senha. Tá? Não é privilégio. É serviço constante do bem. Assim seja, com a mim, significa a mesma coisa. Aceitação total da vontade divina, confirmando a fé de que os planos de Deus são bons, mesmo quando difíceis. Porque tudo conspira para o nosso bem. Tudo vai na direção do progresso do bem, não do mal. Nada é para o mal. Tudo é para o bem. Então, que aprendizado eu tenho com esta experiência? Então, essa é o Pai Nosso. O Pai Nosso é essa ligação mesmo. Da gente com Deus, conosco mesmo e com os outros. Então, não presta para falar, Pai Nosso, Pai do Céu, santificado. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Pai Nosso e explicação embaixo. Eles recomendam que a gente leia o Pai Nosso e as explicações junto, para ajudar a nossa fixação. Então, aí o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então é uma oração poderosa. Poderosa. Então, essa é a lição que temos para nós. É o caminho de vida e de mudança interior. Então, que a paz de Jesus seja com todos. Mais uma vez, muito obrigada.